Olá, o meu nome é Locas, sou médica e estive a trabalhar regressei recentemente de Lesbos, onde estive a trabalhar como ONG médica no campo de refugiados de Moria 2. Para percebermos o que é este campo, precisamos perceber o que era Moria. Moria era o maior campo de refugiados europeu, onde viviam, antes de ser destruído, cerca de 12 mil pessoas, mas chegaram a viver lá 20 mil pessoas, num espaço que seria feito para 3 mil, mais ou menos. E este campo foi destruído por vários incêndios na madrugada de dia 8 para dia 9 de setembro, há 2 meses atrás. E após essa destruição, cerca de 12 mil pessoas ficaram desalojadas a viver na rua. Desalojadas, elas já eram, mas ficaram na rua porque as suas tendas foram destruídas, e o campo ficou destruído. Por ausência de resposta europeia, ou seja, porque os governos europeus não se mobilizaram para acolher estas pessoas, que é o mínimo, que já devia ter acontecido há muitos anos, não só agora, elas foram transferidas e forçadas a ser transferidas para um novo campo, este novo campo que se chama Moria 2. Então este novo campo foi construído numa zona militar, um ex-campo de tiro, onde no chão se podiam encontrar as munições, onde existe evidência do risco de intoxicação por chumbo, que é altamente preocupante, sabendo que há crianças e grávidas a viver neste campo. Mas o governo grego adorou este sítio porque já tinha arame farpado a toda a volta, por isso eles não tinham de pagar mais arame farpado, já estava. Este campo é localizado na costa, mesmo na linha do mar, sendo por muitas razões, quer pela parte meteorológica, quer por todas as condições do campo, assustador. Este campo, as pessoas vivem em tendas, novamente, ainda não há casas de banho suficientes, não há chuveiros, as pessoas tomam banho e fazem as suas necessidades no mar. Há filas para tudo, de horas, filas para ir buscar água, filas para ir buscar comida, filas para ir ao médico, filas para sair do campo, sendo que agora já não é permitido sair do campo. Sim, eu acho que uma coisa que é muito assustadora é que não foi o incêndio a grande tragédia, não é? Nós achamos, e houve aqui um grande interesse após o incêndio, porque achamos que seria um ponto de viragem para as políticas europeias, mas não. E a grande tragédia não foi o incêndio, porque Moria já ardia há muito tempo, e Moria ardia desde a primeira vez que um requerente de asilo foi detido neste campo de refugiados, ou em qualquer campo de refugiados europeus. E essa é a real tragédia, é que durante anos as políticas europeias continuam a usar um sistema de segregação e de guetização, com restrição de mobilidade e de liberdade, punindo as pessoas que são migrantes, refugiados, requerentes de asilo. Ou seja, na Europa, em 2020, nós tratamos estas pessoas como sendo criminosas e nós punimos-las através da sua detenção em campos de refugiados. E esta é a real tragédia, e isto sim é assustador. Depois do campo de Moria ter ardido, houve uma voz quase em uníssono dos decisores políticos europeus a dizer que nunca mais teríamos Moria, nunca mais teríamos um campo como Moria, nunca mais sujeitaríamos pessoas a viver em condições tão precárias e tão ausentes de condições básicas como em Moria. E passado 2 meses temos 7 mil pessoas a viver no campo de Moria 2, temos milhares de pessoas a viver nas outras ilhas gregas em iguais ou mais precárias situações, e a violação dos direitos humanos continua diariamente na Europa. E o dia a dia neste campo era assustador. Nós conseguimos perceber que as doenças todas que existem no campo são consequência da ausência de condições, ou seja, a parte das doenças respiratórias, das gastrointestinais, das doenças dermatológicas, das infecções da pele, infecções de tudo, são falta de condições do campo, e isso é assustador. Por outro lado, temos a questão da pandemia e das infecções por Covid, e para terem uma ideia, a zona de isolamento de Covid é na entrada do campo, vedada arame farpado a toda a volta, porque o arame farpado diz-se que é muito bom
para prevenir a transmissão de um vírus que é respiratório. E para além disso, o arame farpado tem a vantagem de que toda a gente pode saber quem está infectado, não havendo confidencialidade nenhuma nem proteção das pessoas que estão doentes. Por outro lado, elas estão em condições, se calhar, mais precárias do que o resto das pessoas que vivem no campo, o que é assustador, considerando que elas estão doentes, de uma doença que é potencialmente pode causar a morte. E sim, é assustador que esta seja a resposta, a nossa resposta a tudo. Sim, basicamente a resposta a tudo é o arame farpado e a militarização. Esta é a nossa resposta a tudo, enquanto Europa, a qualquer pessoa que chega. E para além disso, o que se nota também muito no campo é a deterioração das condições de saúde mental. Nós tínhamos uma carteira com que andávamos que só para ataques de pânico, que eles eram assim tão frequentes, sim, às dezenas, assustador mesmo, as tentativas de suicídio, sim, o desespero de quem já teve de lutar para sobreviver a muita coisa e não era suposto ter de sobreviver a mais nada aqui e continuam a ter de fazê-lo. Sim, é assustador. Para além disso, ou seja, para além de nós estarmos a colocar estas pessoas nestes sítios, estamos a fechar todos os sítios que lhes davam alguma dignidade, por exemplo, o campo de Pikva, que era gerido pela Leisure Solidarity, um exemplo de acolhimento que lutava contra a segregação e a discriminação e a violência sobre estas pessoas, que foi fechado pelo governo grego. Viviam lá cerca de 70 pessoas. Foi fechado pelo governo grego há uma semana. E o campo de Karatepe, um outro campo onde tem condições um pouco melhores, que é para famílias vulneráveis, que o governo grego disse que seria fechado até ao final do ano. Por isso, há aqui muitas coisas assustadoras. Uma coisa que também é muito assustadora é que o governo grego tem se tornado cada vez mais opressivo, ou seja, as organizações que trabalham dentro do campo trabalham à custa de silêncio, ou seja, elas são pressionadas para não denunciar, para não publicar fotografias, para não dizer o que acontece no campo, sob ameaça de serem expulsas, coisa que já tem acontecido, organizações que estão a ser expulsas do campo porque vão contra o autoritarismo do governo grego e a opressão que ele causa. Para além disso, a violência policial, que é sempre em crescente, dirigida aos refugiados que vivem no campo, como é óbvio, e também dirigida aos ativistas humanitários e jornalistas que denunciam o que acontece no campo e por isso são detidos durante horas em entrevistas desumanas, sim, numa tentativa de nos silenciar e de não sermos resistência às políticas desumanas que implementam diariamente. Por isso, uma coisa que nós temos de perceber é que o que está a acontecer nas ilhas gregas, o que está a acontecer na Europa, na Rota dos Balcãs, o que está a acontecer em qualquer sítio onde o uso do poder é feito para oprimir e discriminar os refugiados, isto não é uma crise humanitária em si, isto é uma crise política. Por isso, independentemente do apoio humanitário que nós levamos a estes sítios e do que nós fazemos nestes sítios, vai ser sempre insuficiente, porque estes sítios nunca vão ser sítios dignos para alguém viver. Por isso, nós temos de perceber que a ajuda humanitária é insuficiente e que nós precisamos é de nos juntar a um movimento civil forte que feche os campos, que evacue as pessoas e que faça perceber aos decisores políticos que nós não precisamos de campos de refugiados na Europa, que não queremos campos de refugiados na Europa, que temos condições e recursos para acolher estas pessoas dignamente, defendendo os seus direitos humanos e não dando continuidade a um ciclo de dor que já dura demasiado tempo para cada uma delas. E por isso, nós não precisamos só de fechar os campos e evacuar as pessoas, nós precisamos de abolir o conceito de campo de refugiados na Europa e não precisamos só disso, nós precisamos também de abolir a Europa que os tornou possíveis e que os manteve durante tantos anos. E para isso, nós precisamos de o fazer juntos e precisamos mais do que nunca de estar juntos, resistindo, desobedecendo e fazendo o que seja necessário para que mais ninguém seja sujeito às condições indignas, miseráveis, onde os seus direitos humanos são violados diariamente aqui, como responsabilidade nossa. Isto é em nosso nome, por isso cabe-nos a nós
abolir tudo isso e tudo o que tornou isto possível.